Ele Maddox, vivência de canalização com guias espirituais. Transição. Dashma disse ser feliz, seja feliz. Contém a senhorita Virginia, ele se refere à felicidade encontrada nas pequenas coisas da vida. Agora sei que tenho o direito de ser feliz no dia a dia. Acho que fala seja feliz para se referir a um estado de percepção, aquele estado de percepção de Deus fluindo através de mim, o que fortalece a saúde emocional. Sim, quando me preparo para trabalhar com pacientes, sempre peço a Deus para deixar eu me desviar do caminho e me ajustar às necessidades da pessoa, disse ela. O Espírito de Deus trabalhando através de mim é o verdadeiro curador. Este é o motivo pelo qual você aceitou tão profundamente a minha convicção de que fora traída pela quinta dimensão e também pela terceira, disse eu. O fenômeno da canalização e a crença de que outras dimensões espirituais estão interagindo com a nossa de um modo imediato talvez não tenha sido parte do seu sistema de crença, mas você conseguiu aceitar essa realidade por mim. Essa atitude, a aceitação para com a minha experiência, me arrancou do colapso total onde estava prestes a mergulhar. Sem dúvida, nunca ouvi falar dessas escolas de mistério, disse a senhorita Virginia com uma risada. Talvez o segredo da nossa excelente comunicação seja a capacidade de traduzir palavras de vocabulário uma para a outra. O que você define como escola de mistério, na tradição esotérica, é o que eu chamaria de oportunidade de examinar padrões de hábito que não lhe servem mais, a oportunidade de construir uma nova vida com um novo conjunto de atividades, e você se saiu muito bem nisso. O aspecto espiritual e o clínico trabalharam juntos e acentuam um ao outro. Ela fez uma pausa enquanto procurava a pergunta principal que marcaria o ritmo dessa sessão. Então seus olhos exibiram uma expressão de compreensão interior ao perguntar. Lembra quando lhe perguntei pela primeira vez se ouvia a sua voz interior? Pergunta. Este foi um dos momentos mais embaraçosos do início da terapia. Com toda a probabilidade, eu receberia muitos avisos sobre o que ocorreria com relação às flores da empresa. Mas a doença emocional tornou difícil para mim reconhecê-los e me impossibilitou de tomar a providência adequada para me proteger. Admito isso, concordei, mas deixe que lhe conte sobre a minha capacidade de ouvir agora. Nesse aspecto, aquelas audiências judiciais representam um teste amargo. Se me lembro bem, na audiência anterior você conseguiu manter o equilíbrio e falar com eloquência em nome da sua filha de forma muito articulada. Lembrou-se a senhorita Virginia, como foi a última audiência, perguntou. Ainda melhor que a anterior. Quando eu estava a caminho do tribunal, recebi uma mensagem mentalmente de maneira muito audível. A vitória é minha, disse o Senhor. A mensagem veio como uma voz falando na minha cabeça. O versículo bíblico. E a vingança é minha, disse o Senhor. Corrigiu-me ela. Eu sei, mas ouvi a palavra vitória. Só o futuro dirá ao que as forças superiores se referiam. Cristo teve apenas 5 anos e Leone tem apenas 5 anos, Leone, e os Jones serão forçados a conviver por muito tempo. A vitória talvez signifique a cura deste relacionamento, ou que Leone vai obter a custódia de Cristinho após concluir a faculdade. A resposta só virá com o tempo. Entretanto, as forças superiores estão guiando esse processo em todos os seus aspectos. Isso eu sei no mais profundo do meu ser. A advogada Constância voltou, o que foi uma sorte, pois ela é excelente profissional. Infelizmente, o advogado Daniel submeteu Leone a uma inquisição. Apenas um ano após a minha inquisição, Leone passou pela dela. Foi brutal, jogaram no rosto toda a sujeira do passado. E tudo que ela pedia era número maior de visitas à filha. O juiz Jamison ficou muito impaciente com esta linha de interrogatório e não parou de prevenir o advogado Daniel de se ater ao presente. Qual foi o seu papel desta vez? Perguntou a senhorita Virginia. Eu era testemunho, então fiquei sentado na sala ocupado em carregar as moléculas do ar com energia positiva para nos ajudar, bem como convocar as forças de luz. Deu certo, fui chamado a depor quando a audiência já durava mais ou menos 1 hora e sem perceber o que fazia passear, desmontar o advogado Daniel sem nenhum esforço. O advogado Daniel começou lançando sobre mim a negatividade da adolescência de Leone, documentada página por página. Talvez quisesse que eu negasse o fato, mas que eu tentasse limpar o registro do relacionamento rompido no passado entre mim e Leone, mas não o fiz. Cortei-lhe as asas ao responder sim, sim, sim.
e todas as perguntas sobre o passado o mais depressa que pude. Então ele me pediu para descrever o meu relacionamento atual com Leone e mais uma vez declarei ser o seu sistema de apoio, capaz de ajudá-la a se tornar tudo que podia em termos espirituais, emocionais, mentais e acadêmicos. Desta vez, acrescentei que também acreditava na cura dos relacionamentos. Tenho a impressão de que o advogado Daniel devia ter reduzido as perdas e a dispensado neste ponto, disse a senhorita Virginia. Fico feliz que não o tenha feito, porque o melhor ainda estava por vir, disse eu. Em seguida ele me perguntou se Leone tivesse a custódia de Christine, conseguiria cuidar da menina, perguntou. Cada célula do meu corpo gritava armadilha. Leone não estava requerendo a custódia. Além do mais, esta era uma pergunta que o advogado de Leone devia fazer, mas não dos Jones. Esta pergunta me desconcertou por um momento. Minha reação automática era responder que não, porque Leone estuda em horário integral e não está emocionalmente preparada para exercer o papel de mãe 24 horas por dia. Então a mensagem sim rompeu na minha mente. A resposta é sim. Respondi que sim, sem saber o que diria a seguir. Então me ouvi dizer: sim, com minha ajuda, Leone conseguirá. Nós duas juntas poderemos tomar conta de uma criança. Acho que o advogado Daniel me fez aquela pergunta capciosa para me levar a responder que eu queria a custódia de Christine. O que não é verdade. Ou admitir que estava instigando Leone a entrar em uma ação na justiça, o que também não é verdade. Se eu tivesse dito não, mas eu poderia me encarregar da criação de Christine, teria caído nessa armadilha. Ao seguir a orientação e dizer sim, manipulei a situação muito bem. O advogado Daniel não obteve a resposta que eu esperava. Como acabou a audiência, indagou a senhorita Virginia. Leone saiu do tribunal com 50% mais visitas do que quando entrou, respondi. O relatório da advogada de Christine recomendou uma ampliação de visitas que Leone obteve. Meus parabéns, disse a senhorita Virginia. Este dia demoraria muito a chegar, mas meus dias de paciente estavam terminando. Estava em um processo de reavaliação, analisando as mudanças feitas. O que você fez com o vídeo após conseguir recuperá-lo? Perguntou a senhorita Virginia. Eu estou comercializando muito bem em todo o país. Respondi. A minha empresa, Journeys, é a menor do ramo, mas estou me divertindo muito com a venda deste único vídeo em um mercado extremamente competitivo. As conversas com os canais lhe proporcionaram maior compreensão sobre a própria vida e o processo de cura, indagou a senhorita Virginia. Os elementos em comum entre as vidas deles e a minha estão cada vez mais evidentes, respondi. Todos nós passamos por um período de alienação significativa em relação à sociedade e às pessoas de nossa idade durante a infância e o início da maturidade. Nenhum de nós se sentia sincronizado com a época da qual crescemos. Além de mais, todos nós sofremos grandes traumas emocionais que precisamos curar antes de dar início ao trabalho principal de nossa vida. Parece até que a cura do eu era uma exigência para nós. Nossa dor psíquica era mais do que um aspecto compartilhado por todos nós. Era uma parte fundamental de nossa vida e acredito que a lembrança desta dor e o que nos mantém humildes, como se costuma dizer, bem como empenhados em aplicar nossas aptidões para a cura e para ajudar os outros, em vez de fazê-lo por qualquer tipo de engrandecimento pessoal. O mais interessante também é o fato de que todos nós relutamos em começar o trabalho mais importante de nossa vida, seja como canais de trânsito ou escrevendo livro. Parece que todos os canais questionaram o processo de se tornar um canal e resistiram a ele. Duvidaram das fontes canalizadas e de si próprios e só aceitaram o seu destino depois de muito esquadrinhar a alma e travar muitas batalhas interiores. Parece óbvio que ninguém pode se tornar um canal de trânsito pelo simples desejo de ser, ou mesmo treinando para isso. A capacidade de ser um canal de trânsito parece se desenvolver antes desta existência, e nenhum deles procurou conscientemente assumir o papel do canal de trânsito. Se bem me lembro, você também relutou muito em se desenvolver como escritora, disse a senhorita Virginia. Também passou por um longo processo de dúvida e autoanálise antes de se sentir pronta para desnudar a alma e as emoções e escrever intimamente sobre si mesma. A sua vontade em executar o trabalho é uma reafirmação do seu valor. E eu estava começando a perceber que, ao nível da alma, concordaram em desenvolver um tipo de trabalho mais elevado. Os canais aceitaram que os seus eu superiores servissem à humanidade com seu trabalho de canalização. Era evidente que aceitaria sacrificar o meu ego terreno, me submeter ao
despedaçamento do eu e ao processo de reintegração e depois compartilhar os benefícios desse processo em outros indivíduos através do que escrevia. Trabalho com as fontes canalizadas ajudou no seu processo de cura? Perguntou a senhorita Virginia. Sim, definitivamente ajudou, mas as características das fontes canalizadas eram difíceis de categorizar. Parecia não haver nem mesmo duas que se originassem na mesma dimensão ou do mesmo local, no universo, ou de qualquer nível de evolução. Cada uma parecia ter um propósito e termos diferentes em seus ensinamentos. Entretanto, o denominador comum era o amor óbvio pela humanidade. Todos disseram que viveram na Terra e agora estavam espalhados, espelhando nela sua sabedoria. Se há um tema comum na diversidade do material que está vindo em abundância, disse eu, é a santidade do Deus existente dentro de nós. Também deixa claro que estão aqui apenas por um período de tempo passageiro, que este tempo de serviço vai se desvanecer quando as pessoas aprenderem a confiar no seu Deus interior e a canalizar a própria alma, aquela parte de si mesma que nunca abandonou Deus. Na semana seguinte eu iria conhecer Alain Zakari e sua fonte canalizada, William. Seria interessante verificar se os elementos comuns penduraram ao longo de sua vida através dos ensinamentos de William. O seu trabalho com as fontes canalizadas ajudou a eliminar a ideia de que a fonte atraiu, indagou a senhorita Virginia. Durante 1 ano e meio, eu refleti sobre a aparente inexatidão das previsões positivas da fonte para a empresa. Em poucas palavras, a fonte não é Deus, expliquei. Ela mesma costumava afirmar isso. A fonte é apenas humana, tal como o resto de nós, e foi um erro esperar mais dela do que a orientação e discernimento normais de um ser humano naquela ocasião. Sua visão panorâmica era valiosa, sua intenção boa, mas possuía um conhecimento das atividades comerciais e do mundo comercial oriundo de uma dimensão diferente. Estas entidades de outros domínios parecem ter uma realidade diferente da nossa. Todas dizem que nem o tempo nem o espaço limitam a vida. Mas tanto o tempo quanto o espaço definem a minha vida. Imagino como estas duas realidades podem se fundir. Então veio a resposta. Agora percebo que posso ter uma visão panorâmica universal através dos sonhos e das reflexões meditativas. Mudando de assunto, a senhorita Virginia perguntou como está progredindo o projeto do livro. Embora ela tivesse um interesse pessoal pelo projeto, sua preocupação como terapeuta era que eu retomasse a minha vida profissional com confiança e me sentisse plenamente realizado com isso. Estou escrevendo sem nenhum problema e o livro está quase pronto, respondi. E tenho de admitir que se não tivesse perdido a revista, jamais escreveria um livro. Teve mais alguma notícia das flores? Perguntou ela. Não, respondi, com um lampejo de velha dor. É evidente que foi expulso violentamente da comunidade local da Nova Era. O gelo foi tão completo que nenhuma porta se abriu para me readmitir na comunidade. Eu nunca teria imaginado que pudesse sobreviver a tamanha rejeição e quase não a consegui. Mas eu estou aqui e agora não publicaria nada que tivesse Nova Era como parte do título. Estas palavras me surpreenderam, tinham brotado espontaneamente a expressão nos olhos da senhorita Virginia me indicava que não havia outro recurso senão explorar esta faceta de uma nova personalidade emergente. De fato, acrescentei, acho que nem sou mais uma pessoa da nova era. Meus valores e convicções não mudaram tanto assim, porém, nunca mais poderia me identificar ao trabalhar com uma comunidade de gente capaz de tratar um de seus membros com tamanho desdém. Livrei-me de uma velha identidade ao pronunciar tais palavras. Anos atrás, os interesses da nova era libertaram-me dos cessantes padrões sociais das igrejas da cultura de massa. Uns anos que passei imerso no pensamento da nova era amadureceram a minha alma simbolicamente durante toda a adolescência até o início da maturidade. Agora, desde que a gente percebeu esta transição, deixe-me compartilhar com você um pouco da sabedoria do livro The Roots of Baha'u'llah, disse ela. Baha'u'llah e o profeta é o profeta e fundador da fé Bahá'í. Ó filho do homem, minha calamidade é minha providência. Por fora é fogo de vingança, mas por dentro é luz e misericórdia. Apressa-te para isto, que tu podes tornar-se uma luz eterna e um espírito imortal. Esta é a minha ordem para ti, procura respeitá-la. Um derradeiro pedaço do meu eu reconstruído se encaixou no lugar.
A calamidade arrancara-me de um jardim que não oferecia solo adequado às minhas raízes e me conduzirá à luz e compaixão a um estado de saúde emocional e espiritual que de outro modo eu nunca atingiria. Atualmente também estava explorando um novo jardim, testando com cuidado o solo para achar o alimento do qual necessitava em minha vida espiritual, examinando novas flores em busca de predicados como a amizade, a fidelidade e uma comunidade. O primordial para mim era a questão de confiança. Poderia me arriscar a compartilhar o meu eu interior com um novo grupo de pessoas? Pergunta. Qual é a sua família? Indagou a senhorita Virginia, voltando ao tempo familiar da minha terapia. Gente com mentalidade espiritual semelhante a mim, que me aceita e me respeita como sou. Respondi. Eu me considero uma boa pessoa que comete alguns erros, mas é permitido cometer erros na família espiritual do homem, durante a doença e a cura. Uma verdadeira família cerca de proteção e carinho àquele membro que enfrenta um problema. A comunidade do Provérbio definitivamente não é o lugar para se sofrer um esgotamento emocional. Comentei com uma risada, assumindo uma disposição de espírito brincalhona. As aves de mau agouro estão vivas e bem aqui. No entanto, sempre me lembrarei de que as pessoas são apenas pessoas, não importa em qual jardim brotem. Liz Pence definiu isto melhor ao me dizer: estamos trabalhando na nova consciência de uma velha era. A dor e limitação humana são ervas daninhas encontradas em todos os jardins. A sua família é a família do homem. E a sua cura é a cura da alma. Disse a senhorita Virginia, o material canalizado com que você está trabalhando se fundamenta na consciência universal e traz para o seu livro uma percepção das necessidades do mundo. Foi um privilégio ajudá-la no seu processo. Da Broadway a Malden Bridge. Liguei o aparelho, selecionando a modalidade para programar o aparelho. Ligue o aparelho, selecione a modalidade para programar o aparelho. Aperte a tecla o número do programa, aperte o botão para começar a gravação, ajuste o tempo, aperte a tecla para terminar a gravação, ajuste o tempo. Não se esqueça do número do canal, ligue o temporizador para a gravação automática, volte o seletor de modalidade para a posição normal, aperte o teclado com o número do programa para conseguir. Os Jogos Olímpicos de Inverno já estavam em andamento, com a patinação no gelo marcada para começar neste fim de semana. Eu logo estaria partindo de carro para Malden Bridge, Nova York, a fim de me encontrar com Alaine Zachary e sua fonte canalizada, William, e me deleitava com a euforia de me saber dona do poder sobre a minha vida. Havia vencido o meu Nemesis, o videocassete. A gravação da patinação no gelo estaria à minha espera quando voltasse. Uma grande nevasca se dissipara de manhã cedo, deixando os galhos das árvores carregados de neve e gelos prístinos. O trajeto através de Connecticut, da região a oeste de Massachusetts, me relaxou enquanto contemplava os diamantes dançarinos criados pelo fulgor do sol luminoso sobre a neve recente. Eu estava sentindo e aceitando o mérito pelos diamantes das realizações alcançadas. O trabalho com a senhorita Virginia me havia alisado. Agora a luz do sol do meu eu em transformação me mostrava que eu também podia cintilar e dançar. O ronco monótono do motor junto com a luminosidade da paisagem abrandava o meu estado consciente em outro de serena receptividade. Pouco a pouco passei a sentir a presença de alguém no carro. Uma presença que me compelia a atenção enquanto sua energia se fortalecia até assumir uma sólida identidade. Era meu pai. Papai sempre foi um homem que raramente se abria com os outros e nunca fomos muito chegados.
Ausente durante quase toda a minha infância devido a um trabalho que exigia muito dele, poucas lembranças me deixou de um relacionamento entre pai e filha. Ao morrer há 20 anos, pouco compartilhamos em nossa vida em comum e ele nunca se interessou por metafísica quando vivo. Contudo, ali estava ele e eu podia sentir o amor e o encorajamento que me transmitia. Ao longo dos anos, a miúde imaginei onde estaria papai e como estava se saindo em qualquer que fosse a dimensão que estava experimentando. A vibração de sua energia me indicava que ele estava bem e se achava muito próximo de mim. Papai estava a par do meu trabalho e deste projeto. Contou-me por meio da telepatia que iria me comunicar que me amava e estava me ajudando. Lágrimas inundaram-me os olhos quando senti um amor por meu pai e uma comunicação com ele que raramente experimentei antes de sua morte. Comunicamos de dimensões opostas como nunca fizemos. Quando nos encontrávamos ambos nesta dimensão, lá fundo, parecia me estimular. Sei que está indo se encontrar com outro canal e não está sozinha nesse trajeto. Papai estava abençoando a mim e ao meu trabalho. Embora nunca tenha ocorrido propriamente um rompimento entre mim e papai, uma reconciliação sucedeu naquele dia. Ele estendeu seu amor e reconhecimento a mim como sua filha. Foi com gratidão que os aceitei. Minha família jamais compreenderam minha luta para alcançar uma vida melhor e um crescimento espiritual através da metafísica. Mas agora papai me encorajava a prosseguir neste caminho. A Massachusetts Turnpike fundiu-se a Nova York Interstate e o desvio para Mount Bridge logo apareceu. As estradas secundárias que cortavam os campos só foram abertas recentemente. Segui com cautela se havia um centro da cidade de Mount Bridge. Então pisquei os olhos e não percebi, mas não tive dificuldade em achar a casa de Alaina, uma residência moderna de 2 pavimentos do estilo colonial da Nova Inglaterra, com um telhado inclinado no qual um dos lados tombava mais abruptamente do que no outro, formando aposentos em meia água no segundo andar, encarapitada no alto de uma elevação, e de lá se descortinava quilômetros e mais quilômetros das terras agrícolas do estado de Nova York. Embora escorregadio por causa do gelo, o longo caminho do acesso estava desobstruído. Como 3 tentativas de engrenar a primeira para subir a elevação fracassaram, deixei o carro ao pé da colina e andei até a casa, admirando a beleza da paisagem invernal. Uma mulher de cabelo escuro, sorridente, despretensiosa, com mais ou menos a minha idade, abriu a porta e me conduziu para o interior da casa. A amabilidade alaina combinava com o charme da decoração eclética dos aposentos. Este era também o lar de uma leitora e um escritor. Liguei a televisão para que a gente interrompa a hora na patinação no gelo. Disse Alaina, em tom de desculpa, enquanto nos acomodávamos na sala de estar. Não quero perder a patinação no gelo. Não tínhamos em comum gosto pela patinação no gelo. Você também acompanha a competição de patinação no gelo? Perguntei. Quando eu era criança, queria fazer patinação no gelo, respondeu ela. Tinha uma paixão por este esporte, embora não desse tão certo para mim a ponto de me dedicar seriamente a ele. Agora eu sabia que éramos amigas. Como foi a sua infância? Indaguei. Acho que não queria nascer nesta vida. Eu era uma criança solitária e introspectiva e me sentia sempre fora de sincronia. Como nasci velha, à medida que a idade chega, estou me tornando mais jovem, explorando as delícias da juventude. Os pais de Alain eram judeus da classe média. Gente tenaz e trabalhadora. A família do pai imigrou de Kulish, Rússia, quando ele estava com 5 anos. E os pais da mãe nasceram na Lituânia e na Rússia. Ela era a primeira de 3 filhos. A partir daí desenrolou-se a típica história de uma primeira e segunda geração de americanos que trabalharam duro para alcançar o sucesso. O pai montou uma loja de imóveis em Cleveland e proporcionou segurança financeira à família. Entretanto, o seu zelo para oferecer aos filhos vantagens das quais nunca desfrutaram, os pais exigiram deles algo em troca. Era sempre a mesma coisa, queremos dar tudo o que nunca tivemos. Mas havia um preço a pagar, disse Alain. O preço era amor incondicional. Tinha sua própria concepção de que me faria feliz e raramente a ideia deles se ajustava à minha. Meu pai era o centro de tudo, a mamãe sempre repetia o quanto ele vivia sobrecarregado de trabalho. Era um homem genioso, ficava muito zangado com os filhos se nos comportávamos mal.
Que efeito isso teve sobre você? Perguntei. Digamos que a minha infância foi marcada pelo medo. Eu temia meu pai, queria seu amor com desespero. Chorava à noite, ansiava que meus pais fossem me ver e ajeitar as cobertas da cama, mas era absolutamente incapaz de expressar minhas necessidades. Quando a Laína estava com 8 anos, o pai sofreu um grave ataque cardíaco, então a vida da família se concentrou na saúde dele. A mãe passou a trabalhar na loja com o marido e uma criada que dormia no emprego, cuidava das crianças. Ela era uma tirana, lembrou-se a Laína. Às vezes nos batia e meus pais se recusavam a acreditar nisso. Mas anos depois, quando eu já era clareadiente e intuitiva, soube que se tornara espírito e fiz as pazes com ela. A fim de resolver nossa diferença. E então, 2 semanas mais tarde, mamãe me ligou para avisar que Ania, a criada, havia falecido. Eu já sabia disso, claro. A família de Alain se constituía de judeus conservadores. Havia muita discriminação contra as mulheres. Então não podia se tornar rabinos. O casamento era sua melhor opção. Alain não tinha permissão de participar da cerimônia da qual o rapaz celebrara sua maioridade. Entretanto, passou por um período de intenso interesse por sua religião. Em uma fase da minha vida, quando adolescente, era eu que estimulava a família a seguir a religião com muito rigor. Tinha a forte impressão de que a sinagoga era o centro da vida e participava ativamente dos grupos de jovens. Houve uma ocasião da qual ganhei uma bolsa de estudos em religião para ir a Israel. Essa tendência religiosa chegou ao fim quando meu pai morreu. Lembro-me de ligar do hospital para o rabino às 2 horas da madrugada. Ele se mostrou confuso e muito pouco prestativo. A partir de então, afastei-me da minha herança judia. O misticismo foi o legado do judaísmo para a Laína. Sempre tive queda para o ocultismo. Era mística por natureza e esse negócio de ritos secretos sempre me fascinou. Meu pai pertencia à maçonaria, o que também exerce sobre mim um enorme fascínio por uma organização misteriosa. A Bíblia do meu pai, que a ganhou ao se tornar maçom, desempenhou um papel importante na minha vida anos depois. A família residia em um bairro protestante branco e a Laína muito cedo conheceu o antissemitismo. O pai desejara construir uma casa em um certo local, mas sendo judeu isso não lhe foi permitido. Eu adorava patinar, disse a Laína. Para mim era como voar e a patinação proporcionou alguns dos meus momentos mais felizes. Alguns dos meus amigos pertenciam a um clube de patinação no qual queria ingressar. Quando mamãe foi se informar a respeito, lhe disseram que os Raymond não se dariam bem no clube. Então eu não pude entrar. Houve muitas desilusões profundas e muitas coisas que eu realmente queria e não podia ter. Afora o interesse inicial pelo misticismo, pouca coisa na infância de Alain indicava os dons paranormais que se desenvolveram ao fim da segunda década da sua vida. Quando criança eu não via auras e esse tipo de coisa, mas me identificava profundamente com a Segunda Guerra Mundial e na infância lia com voracidade a respeito do Holocausto. Tinha obsessão pelo Holocausto, vivia sonhando com o Holocausto, que eu era perseguida várias vezes nestes sonhos, fingia ser outra pessoa ou que estava escondida ou sendo torturada. Aos 9 anos escrevi um conto no qual falava de alguém que ouvia no rádio as notícias sobre tropas inimigas que estavam entrando na cidade. As histórias sobre Hitler e os campos de concentração me afetavam de maneira tão profunda e a ponto de acreditar que a minha existência anterior terminara no Holocausto. E vovó tinha uma gaveta cheia de retratos de parentes mortos no Holocausto. No curso secundário, o problema crucial foi a popularidade e como conseguir um pouco disso. Como não consegui um pouco disso. Como não conseguia lá, juntou-se a uma subcultura de gente sensível. Nós, os sensíveis, eram basicamente pares sociais, explicou a Laína. Costumavam nos chamar de o terceiro olho. Querendo dizer que tínhamos um órgão de percepção adicional. A música ou a poesia podia nos levar às lágrimas. Foi um mistério especial descobrir que existiam outras pessoas sensíveis. Alguns escreviam para o jornal literário e eu participava do grupo de teatro, também tocava flauta. Durante o secundário fiquei muito deprimida, quase a ponto de me suicidar, por me sentir incompreendido pela família. Afinal de contas, elas não sabiam
Eles não sabiam quão sensível eu era. Tinha problema de peso, algo inaceitável para minha família. Portanto, descobri as pílulas para regime, passei anos oscilando entre o estado de espírito mutáveis induzido por substâncias químicas. Alaine conseguiu a primeira oportunidade de expressar sua independência ao ir para a universidade. Alcançou isto com um subterfúgio. A educação é primordial em uma família judia. Meus pais ficaram escandalizados com o fato de eu querer estudar teatro. Uma vez que em vez de me tornar professor, o que era considerado uma profissão prática, com a qual se podia contar. Então, ao preencher os formulários da universidade, coloquei teatro como primeira opção. No dia do funeral do papai, fui aceita na Universidade de Boston. Boston ficava o mais distante de Cleveland, que consegui chegar, e eu também tinha pretensões de ser uma intelectual. Boston era esse farol de inteligência para mim. No entanto, foi para lá com um terrível sentimento de culpa, porque minha mãe não parava de repetir o quanto era cara. Meus pais insistiram que eu fosse para uma universidade, mas seria dureza. Você pode perceber a dupla mensagem que eu estava recebendo. No primeiro ano, notei que os alunos do curso de teatro seguiam o mesmo currículo, então resolvi me especializar em teatro. Nunca tensionando ensinar, e depois mudei a especialização para representação e me diplomei em Belas Artes. A mamãe soube disto quando me formei. A esta minha atitude foi um gesto de muita coragem. Alaine resumiu a Boston da década de 60 como um lugar escandaloso para se estar. As drogas eram a última moda, maconha, metedrina, LSD e cocaína, mas nada disso era injetado, nada de heroína. As drogas eram atividade do tempo e do local, era um outro meio de encontrar uma identidade, porque no lugar onde eu estava, em Cambridge, os sensíveis fumavam maconha, os sentidos se aguçavam, as percepções se tornavam descobertas desbundantes sobre tais drogas. Para Alaine, o consumo de drogas era um instrumento de autoexploração, não de socialização. As drogas me davam acesso a áreas de criatividade. Eu não consumia drogas e ia a uma festa. Consumia drogas e escrevia poesia. Não era uma atividade social, e sim um laboratório introspectivo, particular e intensivo, para explorar os recônditos da mente, explorar as sensações e o domínio da imaginação. Durante os anos passados em Boston, Alaine também reconheceu sua afinidade com igrejas. Sempre me senti feliz em igreja e achava que devia haver algo muito errado com esta sensação porque eu era judia, mas me sentia mais à vontade na sinagoga. Neste ponto aceitei que Jesus era muito importante para mim, não a igreja ou Jesus doutrinário, mas sim a minha compreensão de Jesus exaltado como profeta, professor e mestre. Durante todos os anos de vida em Boston, comecei a aceitar o fenômeno da reencarnação e a forte ressonância que isso tinha em mim. Agora sei que vivi muitas existências de solidão a serviço da igreja e serviço à igreja. Agora não fico à vontade nas sinagogas e as observâncias judaicas me parecem estranhas. Jamais consegui compreender porque os judeus não encaram Jesus como professor importante. O estratagema de se especializar em representação deu bons resultados. E a Alaine foi a primeira do grupo a ir para a Broadway. Atuou em uma revista em cartaz na época, de propósito. Antes da formatura, The Proposition era uma revista musical sática improvisada que se baseava principalmente nas sugestões da plateia. Isso ocorreu nos anos de manifestações contra a guerra, e a revista era um tanto de esquerda e imensamente popular. Alaine recebeu pagamento por fazer o que adorava e após a formatura seguiu uma excursão com o espetáculo. Alaine também trabalhou para Charles Playhouse e outros teatros em Boston e fez comerciais para a loja de departamento da cidade, Jordan Marsh, uma das maiores lojas de departamento de Boston. Contatou-a como produtor e redator de material e propaganda para a sua agente de publicidade. Em seguida, retornou à revista The Proposition, que estrearam no circuito alternativo da Broadway. Eu adorava Boston, achava que ficaria lá pelo resto da vida. Boston é uma cidade amigável e criativa, e eu morria de medo de não ter talento bastante para Nova York. Entretanto, o primeiro teste de Alaine para um espetáculo na Broadway foi um enorme sucesso. Foi contratada para o espetáculo que permaneceria mais tempo em cartaz na época, Crazy. Eu ainda não tinha confiança de mim mesmo como artista. Isso demoraria muito a acontecer, mas fiquei em Crazy por 3 anos. Tanto na Broadway quanto em excursões nacionais, atuando como substituta de 5 papéis, de uma em cada 3 apresentações. Mesmo como substituto, ganhei bastante dinheiro. No entanto, este sucesso inicial no show business disfarçava uma depressão íntima e crônica.
O elenco formava um grupo muito unido, como uma família, mas eu era uma pessoa retraída em geral. Ia direto para casa após o espetáculo, tímida por natureza, meu desembaraço brincalhão. O meu desembaraço brincalhão era apenas entretenimento do público. A felicidade viria tarde. Lembro-me, no entanto, de que me arrancou da depressão quando compareci com relutância a uma festa do elenco. Aquela festa foi um momento decisivo para mim, porque me diverti a beça. Imagine, eu me diverti em uma festa, soube que algo importante aconteceu comigo naquela noite. Quando descobri que podia ser feliz, algo que ignorava. Como estava ganhando muito dinheiro, podia me dar o luxo de fazer terapia. A terapeuta era uma mulher com um jeito de avó que eu adorava. Começamos a resolver os meus problemas e eu, por minha vez, comecei a dar uma reviravolta na minha vida. Basicamente, eu nunca recebi apoio emocional na infância. Minha família fora injusta comigo, não tinha me amado de modo incondicional e isso não fora culpa minha. Passei a apreciar a vida quando descobri que não era a culpada, que não fizera nada de errado e que de fato tinha me tratado injustamente. Demoraria muitos anos para aprender a perdoar meus pais e a mim mesma, mas já me encaminhava para isso. Anos depois, quando me comprometi a trabalhar com o espírito, julguei que não precisava mais enfrentar os meus grilos, porém era muito pouco tempo. Porém, em muito pouco tempo me seria mostrado que tinha de fazê-lo. Sou uma das maiores campeãs em terapia. A Laína logo encontrou uma estreita correlação entre a terapia e a orientação espiritual. Não há separação entre ambas. Os terapeutas são aqueles que estão canalizando sabedoria divina para muita gente. Em outro tempo, essa terapia cabia aos sacerdotes. Atualmente cabe aos terapeutas. O despertar espiritual iniciou-se no início da década de 70, quando descobriu a Crazy Bookstore na cidade de Nova York e os livros de Alice Bailey. Eu acreditava que não existia nada mais elevado de que servir ao espírito e que, se continuasse trabalhando em mim mesmo, alguma irmandade interior iria se comunicar comigo e me avisar que estava no caminho certo. Naquela época, as questões espirituais não eram tão vinculadas quanto agora. Mas a ideia de compreender uma jornada íntima tinha forte ressonância em mim e era muito distante. O que fez primeiro? Pergunta. O que faço primeiro? Pergunta. Era difícil para mim participar de cursos e ingressar em organizações porque eu estava no teatro à noite. Então lia horrores. O início da década de 70 presenciou o desabrochado movimento de potencialidade humana, o EST, Erhard Seminar Training, chamou a atenção de Alain devido ao clima de mistério que o cercava. Se eu soubesse no que estava me metendo, jamais teria feito aquilo, mas na época o pessoal do EST era extremamente reservado. Eu via as pessoas dando sorrisos luminosos nos testes. Levei uma esculhambação. Você levou? Sim, levei. Não é legal? Se é. Isto é um mistério. Então tinha de descobrir o que era. Em especial porque os formandos do EST não tocavam no assunto. O EST não se concentrava nos sentimentos e partes disso eram penosas e estressantes, mas realmente me abriu a beça. O EST foi um momento de reviravolta que posso afirmar ter levado a esta nossa conversa. Através do EST, aprendi a quietude, a silenciar a tagarelice mental. A partir deste silêncio ocorreram milagres. O meu mundo se abriu quando percebi que tudo é consciência. Aprendi que não sou a minha mente, mas que podia controlá-la ou aquietá-la. E mais importante ainda, aprendi que podia só criar a minha própria realidade. Aprendi que podia não só criar a minha própria realidade, como também voltar às experiências da infância e mudá-las. Tinha sonhos vívidos, reexperimentando acontecimentos para solucioná-los e alterá-los. A metafísica ensina que o tempo linear não existe, mas que é uma ilusão e um instrumento desta dimensão. Como o tempo não é real, nosso conceito de passado, presente e futuro não é exato. É possível experimentar simultaneamente momentos diferentes no tempo, propiciando assim a oportunidade de mudar o passado e recriá-lo para que se funda de maneira harmoniosa com a nossa consciência atual. Vários aspectos importantes surgiram para mim, prosseguiu a Laína. Primeiro, fiquei viciado no silêncio, mal podia esperar para chegar em casa e meditar. Silenciar a minha tagarelice mental, então logo me dei conta de que era clareaudiente, nunca fora médio, nunca sabia quem estava me telefonando ou coisa desse tipo. De repente, estava muito ligado às experiências de dons psíquicos. Lembro-me no dia em que descobri que podia curar as pessoas. Um amigo tinha nódulos nas costas e fui massageá-lo para que sumissem.
Algo me aconselhou apenas a correr a mão sobre a região, sem tocá-los, e senti pontos quentes na mão. Nesse momento descobri que podia perceber um desequilíbrio com as mãos e tomar uma providência a respeito. A Laine entrou em uma nova dimensão de sua vida, continuou a trabalhar no show business, mas o mundo psíquico e a cura espiritual adquiriram mais importância para ela do que tudo mais. Eu me sentia viva, sentia que estava cumprindo uma missão espiritual, talvez pela primeira vez sentia ter um propósito na vida. Eu era um ser espiritual e agora sabia disso porque só aquele negócio todo, porque veja só aquele negócio todo que eu podia fazer, disse ela. O despertar acelerou-os para Alaína. Toda vez que alguém se comprometeu a seguir um caminho espiritual, há um grande contentamento quanto o universo lança de volta pistas em reconhecimento ao progresso alcançado, como confirmação do rumo tomado. Ela relembra este período como uma fase romântica na qual acontecimentos, sinais e mensais sincrônicos rodopiavam em sua vida. Por exemplo, em determinado ponto, a orientação de Alaína lhe disse, em termos muito claros, para ir a uma livraria e comprar um livro de Taylor Caldwell, Médico dos Homens e das Almas. Alaína abriu e havia a seguinte passagem para ela. Fui purificado, fui salvo, toda e qualquer sombra de maldade, zombaria ou dúvida existente em mim foi destruída. Fui banhado nas águas da vida, desta hora em diante eu nasci, abençoado seja o nome do Senhor. Na data do dia, a data era 19 de setembro, e Alaína definiu este dia, do qual leu o trecho citado como a data do seu nascimento espiritual. Em outra ocasião, Alaína recebeu orientação para mudar de nome, resistiu em fazê-lo porque trabalhava profissionalmente há muitos anos como Alaína Warner, mas durante a meditação o nome Zachary flutuou pela sala. Eu sabia que aquele era o meu novo nome, portanto mudei legalmente para Alaína Warner Zachary. E os meus agentes quase tiveram um ataque, levaram anos para se acostumar. Foi também nesta época que Alain conseguiu se comunicar com o pai e começar a equacionar as questões pendentes entre ambos. Neste ponto ainda acreditava que ao morrer nos tornamos realizados, mas ele tinha a mesma personalidade crítica de antes. Não era nem o onividente nem onisciente, pelo fato de ser um espírito. Entretanto, me disse para ficar com a sua Bíblia maçônica. Alain foi para casa logo depois, onde ficaram por 2 semanas. Chegando em 31 de outubro, perguntou à mãe pela Bíblia. Assim que entrou em casa, a mãe concordou em lhe dar a Bíblia. Alain perguntou e Alain pegou na biblioteca. Ao abri-la, viu os verbetes. Meu pai foi iniciado como aprendiz em 19 de setembro, que era o dia do seu nascimento espiritual, e é levado ao grau sublime de mestre maçônico em 31 de outubro, a data em que recebi a Bíblia. Esta foi uma prova muito forte, ocorrida no início da minha conscientização espiritual de que eu estava no caminho certo, que foi conduzida, fui guiada. Uma data podia ser coincidência, mas 2 não. Quando nos comprometemos a trabalhar com o Espírito sem saber, também assumimos um compromisso com uma transformação espiritual muito além do que buscamos conscientemente através de cursos, livros de meditação. Justamente quando estamos nos sentindo seguros em nosso caminho espiritual, as pedras ficam ásperas sob os pés e o sol incide sem piedade sobre nós, enquanto lutamos para atingir o próximo platô espiritual. A área de repouso seguinte, após vários anos experimentando o processo de despertar espiritual, ainda tal como muitas outras pessoas, foi submetida ao teste destinado a prepará-la para o seu trabalho futuro. Este teste iria criar os fundamentos de sua nova compreensão espiritual e forçar uma transformação mais profunda. Minha orientação me dizia para ir para Paris. Assim sendo, me mudei para Paris. Perdi o meu propósito de vida. Perdi o meu propósito de vida em Paris. Fiquei arrasado em Paris. Perdi o senso de identidade em Paris. Foi um cataclisma. A orientação de que devia ir para Paris parecia clara e inequívoca. Houve a orientação em vozes clareaudientes e esta foi
confirmada por muitos sinais externos, sua fé era inquestionável. Minha orientação me dizia que eu iria para Paris em uma certa data e ficaria lá por 5 semanas. Havia coisas que iria resolver lá, mas não sabia quais eram. Então, subloquei o apartamento de Nova York e voei para Paris. Era o auge do inverno, contou Alaina, mas estava se sentindo maravilhosa. Eu me empenhava não só em emagrecer e melhorar a aparência, como também em promover o meu crescimento espiritual. E me sentia fantástica, por dentro e por fora. O tamanho das minhas roupas diminuiu para pequeno. Eu estava em ótima forma, nada mesmo podia se interpor no meu caminho, porque o Espírito me estimulava. Como estava sendo guiado, me sentia impenetrável, invencível. O que podia dar errado? Pergunta. O primeiro dia de Alaina em Paris foi pleno de sinais simultâneos de confirmação. Por exemplo, o preço do café da manhã que tomei no aeroporto correspondia ao número de poltrona do avião, que por sua vez era igual ao número do quarto do hotel. O café da manhã custou $3,20, o número da poltrona era 32, o número do quarto do hotel era 32, e eu estava com 32 anos. Além do mais, ficaria 5 semanas em Paris. E em numerologia, o número 32 corresponde a 5, que simbolizava mudança. O número 5 também simboliza o equilíbrio entre o homem e a mulher, porque o número 2 é a mulher e o número 3 é o homem. A Alaina instalou-se no hotel e aguardou que seu destino se desenrolasse. Em resumo, o que aconteceu a seguir é que me senti em um relacionamento doido, contou Alaina. Ele era um francês incrivelmente romântico e poético, um matemático, explorador, apostado. Eu conheci no bar do hotel quando ele era barman. Ele me chamava do seu último grãozinho de trigo e iria me tomar sob sua proteção e me mostrar como florescer. E eu estava no paraíso. Após 5 semanas previstas, Alaina retornou a Nova York, sublocou o apartamento por um período mais longo e regressou a Paris, onde arranjou um apartamento. Também tratou de obter permissão para trabalhar como cantora e atriz. Seu francês era fluente e ela tensionava morar e trabalhar em Paris. Entretanto, doença e depressão manifestavam-se quando a verdadeira natureza do relacionamento se evidenciou mais. Adoeci porque aquele homem estava usurpando a minha energia vital. Repetia várias vezes que queria cuidar de mim e nada mais. Vivia dizendo que tinha direito de fazê-lo, não? Podia me dar presentes, não? E eu sempre repetia: criei minha própria vida, sou uma mulher independente, aprecio a sua ajuda, mas estou acostumado a trabalhar para obter o que tenho. De repente eu não tinha mais liberdade. Ele aparecia no meu apartamento a qualquer hora do dia. Queria saber quais eram os meus compromissos. Algo estava terrivelmente errado, porque Deus ou o Espírito iria querer que eu sofresse? Pergunta. Começava a perceber que aquele homem estava obcecado por mim e eu era obrigado a mentir para manter a liberdade do meu próprio apartamento. 3 meses depois, eu estava metido em sérios apuros, tinha pesadelos à noite, nos quais ia para casa e ninguém me conhecia. Então, chorava o tempo todo, enquanto estava sofrendo um esgotamento emocional. E, pior de tudo, senti que, de alguma forma, abandonara Deus. Ignorava o que devia fazer na minha vida. Já tivera todas aquelas ideias sobre o motivo pela qual devia me mudar para Paris, mas não sabia mais quem eu era, porque havia entregue meu poder àquele homem. Percebi afinal que estava perdendo a vida. Que precisava deixar Paris para salvar a vida. Lembrei que corria a agência de viagem para comprar a passagem de volta aos Estados Unidos e chegar antes do fim do expediente. Deixei Paris no dia da Bastilha, ignorando para o que estava voltando, porque perdera a razão de ser e a identidade. Acima de tudo, tinha de dar uma satisfação a todas aquelas pessoas, minha família, meus amigos e meus agentes. Estava com um sério problema. Esta foi uma fase de crise espiritual da vida de Alaina. Ela acreditava que em cada célula do seu corpo que falhara com Deus, e uma séria depressão sobreveio. Foi uma clínica de saúde mental onde o custo do tratamento se baseava na renda. Ele lembra-se de se ouvir dizer ao médico que foi a Paris
devido às mensagens que eu via. Sabia que deve ter parecido maluca. Para culminar, a mamãe tinha se casado de novo e seu marido era um psiquiatra da antiga escola. Por um ano e meio, a arrastei para um lado e para o outro, funcionando na superfície, mas seriamente deprimida. Na noite anterior à estreia de um novo espetáculo, fui patinar, fraturei ambos os ossos no calcanhar, fiquei engessado durante 3 meses. Não podia pagar a terapia porque estava me sustentando com o seguro-desemprego. Então minha mãe morreu. Essa foi definitivamente um tempo para esquecer. A Laína continuava a ler livros sobre metafísica e religião, mas o velho espírito de excitação e descoberta se fora. A reviravolta e o processo de cura foram provocados por duas professoras, Glória Karpinski e Julie Winter. Compareci ao seminário de Glória Karpinski sobre o aspecto feminino da deidade, então tive uma sintonização com ela. Glória conseguiu me dizer que tive de aparência para terminar algum karma com o homem com o que me envolvi em uma vida anterior. Ele foi um alquimista e tinha me engravidado. Com meus quadris eram estreitos demais para permitir o parto. Ele fez uma cesarina em mim, sangue até morrer. Os paralelos eram chocantes para mim. Como barman nesta existência, estava sempre misturando remédios para mim também. Queria que lhe desse um filho. Se eu tivesse permanecido em Paris, ele me mataria pela segunda vez. Ao fugir, salvei minha vida. E o mais importante, Glória confirmou que a viagem a Paris foi orientada. Afinal de contas, e que não falhei nem com Deus, nem comigo mesmo. A primeira experiência de Alaina como canal foi com Julie Winter. Ela sofreu uma transformação e aquela voz com sotaque começou a falar. Quem é esse aí? Pergunta. O que fiz? Eu estava assustada. A voz pertencia a uma entidade chamada Missian, o qual contou a Alaine que esta era uma médium de berço incrivelmente forte, mas que encerrou isto para processar a dinâmica familiar. Missian também mandou que Alain conversasse com o seu canal, Julie Winter, para participar das aulas de cura desta. Descobri que Julie dava aulas semanais para explorar a autocura. Eu não conseguia acreditar que havia tal oportunidade. Aquela gente falava a minha língua. De repente eu estava em casa e sabia que não estava doida. Trabalhamos com sonhos de meditação, percepção psíquica, processos psicológicos, orientação através de canalização e muitas outras coisas. Frequentava estas aulas há quase 6 anos, quando deixei Manhattan. Este curso foi um dos primeiros bálsamos de vida para mim. Muito pouco tempo após ingressar nisto, iniciei a terapia com Julie, que também era psicoterapeuta. Então eu estava fazendo terapia com a terapia espiritual, com uma mulher que era professora espiritual. Comecei a me curar e me libertar da experiência ocorrida em Paris. Pela primeira vez estava construindo sobre bases sólidas com um incrível sistema de apoio destas duas professoras. Enquanto ela ainda trabalhava na própria cura espiritual, sua carreira prosperara. Era inacreditável, os agentes se engalfinhavam para me empresariar e atuei em outro espetáculo da Broadway. Mas o tempo inteiro percebia que o mais importante era o meu desenvolvimento espiritual. Mais uma vez estava alinhada com o espírito. O novo espetáculo chamava-se Nine e ganhou todos os prêmios. Era tão glamouroso quanto a fantasia de qualquer um acerca da Broadway. Nossas mesas de maquiagem ficavam cobertas de presentes. Havia uma sucessão de festas. Cheguei até a ser entrevistada pela revista Life. Eu fazia parte da equipe que criou Nine. Este era um espetáculo de grande sucesso e era um privilégio participar dele. Esse espetáculo significou a minha maturidade como atriz e como mulher que atinge a plenitude de fé em si mesma. Nine representa um círculo de luz que foi um espetáculo espiritual para mim durante um ano.
no qual me deleitava com a minha vida espiritual. Alain deixou Nine voluntariamente um ano e um dia após a estreia, e todos acharam que tinha enlouquecido, porque alguém sairia de um espetáculo de grande sucesso na Broadway. Pergunta por que terminei o que fora fazer e podia passar a minha oportunidade para outra pessoa. Manifestei esse trabalho naquele espetáculo da Broadway, então sabia que podia manifestar outro. Porque terminei, a minha confiança em mim mesma como atriz estava onde nunca estivera antes. Percebi que havia conseguido tudo isso através do muito esforço pessoal e passei a me valorizar como artista de talento, a ponto de recusar testes para trabalhos que não queria. Iria me alinhar apenas com o material no qual acreditava. Como não era de me sobrecarregar de trabalho, só participava de testes para os espetáculos dos quais acreditava. Esta atitude era por demais singular para que os meus agentes pudessem entender, para dizer o mínimo. Alaina construíram uma carreira invejável ao atuar regularmente em espetáculos comerciais e ganhava um bom dinheiro. Entretanto, também estava sentindo necessidade de levar uma vida mais simples, mais próxima da terra, mais estreitamente ligada às estações do ano. A cidade de Nova York era como a borda de um vulcão e estava se aproximando a hora de mudar para um ambiente mais tranquilo. Um fim de semana no interior do estado de Nova York foi o meio de dar início à transição. Entretanto, após passar um fim de semana procurando casa com um corretor de imóveis, decidi que devia haver um meio mais fácil. Contou Alain: o universo é mais inteligente do que eu e conhece todas as minhas necessidades, o que é melhor para mim. Portanto, meditei para visualizar a casa e a meditação me veio a imagem de uma casa de estilo exageradamente enfeitado, com um telhado de cumeira e uma cerca com estacas de madeira. Mas achei esta imagem era apenas simbólica, porque era tão engraçadinha. Também sei que demorei um mês para ir a Austerlitz, Nova York, a fim de dar uma olhada na casa. Fiquei boquiaberto ao vê-la, porque era exatamente a mesma casa, nas minhas meditações. Tornei-me uma feliz moradora dos fins de semana em Austerlitz. A seguir, veio um novo espetáculo da Broadway, Baby. Então, a Laína soube que estava na hora de largar o show business. Sua ideia era sair em 2 anos, mas 6 meses depois já estava fora da cidade. Largou o teatro após 15 anos, foi com uma morte para mim e praticamente fiquei de luto. Tudo se tornou a última vez que eu faria qualquer coisa. Quando eu vi o meu nome no programa, quando pegava a chave do camarim ou quando descia uma determinada rua. Agradeço muito a alguns amigos maravilhosos e a minha agência por terem me apoiado nesta decisão. Outras pessoas se sentiram ameaçadas com a decisão e se afastaram de mim. Não conseguia compreender que eu desistisse de uma carreira tão bem sucedida. Eu não era uma estrela com um nome fabuloso, mas trabalhava regularmente em espetáculos excelentes, poupava dinheiro. Para onde poderia ir? Pergunta. Alain encarava a mudança não como uma partida, e sim como uma jornada rumo a alguma outra coisa. Sua intenção era exteriorizar a sua vida interior, fazer de tudo que criava um produto nas próprias convicções espirituais e uma externalização de sua trajetória espiritual. Era o tempo primordial era viver a minha trajetória espiritual. Não seria apenas algo que eu fizesse na privacidade do lar ou na sala de aula. Tudo que fizesse a partir de então nasceria desta nova vida. O meu programa de rádio, o seminário, que organizava o livro que se originou do trabalho com o tarô, é claro, a canalização com William. Em termos metafísicos, ela ainda sabia que podia viver e manifestar em qualquer parte do mundo. Escolheu Austerlitz
pelo seu sentido de comunidade, pelo estilo de vida campestre. Durante um tempo, tentou planos contingenciais, tais como se agarrar aos cheques do seguro-desemprego e sublocar o apartamento de Nova York. Entretanto, logo soube que precisava enviar ao universo a mensagem de que não devia ficar desempregada. Se era para obter êxito na nova vida, ela era contratada do universo, precisava assumir o compromisso de estar onde estava. Assim sendo, vendeu o apartamento de Nova York, a casa de Campion Outley e comprou uma casa em Mount Bridge, em Nova York. Comecei a construir uma nova vida para mim, ao dar aulas criativas de arte dramática para adultos e crianças e me divulgar como professor de direção e representação. Também publiquei pequenos anúncios como taróloga, com a esperança de que a cidade não me rotulasse de bruxa, pois tinha participação ativa na comunidade e na igreja. Demorei um tempo para deixar as pessoas conhecerem o meu interior. A Laína descobriu tarô em Paris. Uma mulher que residia em seu hotel era taróloga profissional e os significados simbólicos das cartas apelavam para o senso de mistério de Alaina. Esta trabalhava com tarô há muitos anos. Imaginei fazer o meu seminário sobre tarô e a luz do luar, e o apresentei pela primeira vez 9 meses depois. Então comecei a escrever meu livro Conscience Tarot The Full Journey, a carta do tolo no tarô não tem número e simboliza todas as coisas não manifestas em potencial, todas as possibilidades de que isso pode realizar. O tolo está em pé à beira de um precipício, os olhos virados para a luz, prestes a pular. Concebi muitos jogos que utilizavam a visualização dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro, jornadas, se assim preferir, e usavam o tarô como propósito de transformação do crescimento pessoal e da criatividade. Muito antes de Alaina se mudar para o interior do estado de Nova York, fora avisada de que podia canalizar, tal como a maioria dos canais é potencial. Ela não acreditava que fosse capaz de fazê-lo, mesmo depois de Julie e sua fonte canalizada, Missian, garantir a Alaina que podia canalizar. Esta não fez nada a respeito por um bom tempo. Entretanto, Julie a instigava a prosseguir, incentivando a usar o tarô como base e permitir a transição para a canalização. Tentei com relutância, as pessoas estavam me procurando para ler o tarô, então eu iniciava com uma sequência de tarô para saber como estava o cliente em termos emocionais. Tudo que surgia eu assegurava que fosse com a minha voz. Enfeitava a voz porque temia deixá-lo fluir plenamente. Entretanto, devagar fui ganhando cada vez mais confiança no processo, porque a informação que vinha era benéfica para os meus clientes. A princípio surgiram várias entidades diferentes, isso não entusiasmava a Laína. Eu me sentia como um desses círculos com arquibancadas em 3 níveis. Aquilo cheirava a mediunidade. Então fui avisado de que eventualmente a energia se unificaria, e foi o que aconteceu. A energia fundida se autodenomina William. Encara o William como uma entidade de energia porque não é um espírito. Ele nunca esteve no plano físico. É uma energia coletiva e se descreve como uma inteligência criativa. Diz o que compartilha daquele polo criativo do qual provém muitas entidades atuais. O nome William não tem importância, tal como a alça de uma xícara. Ele usa o nome para nos ajudar a segurá-la. O paradoxo aqui: a água precisa de um recipiente para se definir, já que ela em si é amorfa, mas o recipiente também limita as possibilidades da água. Então, sob certos aspectos, ao limitarmos esta energia a William, estamos restringindo o que é. Momentos antes de canalizar, sou como um tolo à beira do precipício, porque nunca sei o que vai acontecer. Sinto-me privilegiado em fazer este trabalho e cheio de respeitosa admiração pela expressão que é William. Alguma vez você se encontrou com William? Perguntei. A Laína: como conversa com ele? Perguntou. Alguns canais têm vias de comunicação com suas energias e podem dizer: espere um minuto que vou verificar e volto com uma resposta. Comigo não funciona desse jeito. Gostaria de poder pegar um telefone ou um interfone e perguntar algo, mas não posso. Não é como se eu tivesse nisto um grande amigo.
com quem posso conversar, porque não tenho. Alain descreve a canalização como um ato sagrado que implica grande responsabilidade. Inevitavelmente as pessoas querem canalizar e lhe pedem que as ensine. Ela tem duas reações. Primeiro pergunto, por quê? Depois falo algo do tipo, vamos conversar sobre terapia. Você está com relação à questão, como você está em relação à questão psicológica? Pergunta. Paga suas contas? Pergunta. Como anda a sua vida? Pergunta. Não se deve depender daqueles canais aos quais falta equilíbrio na vida pessoal. Estou certa de existir gente que, talvez após um cigarro, um copo de vinho ou sabe-se lá qual ritual, possa ter acesso momentâneo a um tipo de sabedoria. Mas se ninguém me garantir que posso fazê-lo de acordo com a sua vontade, que está no comando, então tenderei a não aceitar realmente. Vou ficar um pouco preocupado com a pessoa. Estamos concentrados na Terra por uma razão, mesmo que sejamos emissários destas energias oriundas de outras dimensões. Ainda assim, escolhemos este foco físico. Acho que toda canalização atual tem de se fundamentar neste plano terreno. Esta conclusão provém da experiência dos meus professores, também da minha. Acredito que a canalização para mim é apenas um dos meios pelos quais escolhi servir ao Espírito. Não creio que seja um ponto final, e sim a parte do meu processo pessoal. Está claro atualmente que a canalização quente, até mesmo a sensação desta nova era. Um dos meus professores afirmou que há 4 ou 5 anos que todo mundo, inclusive o seu Biglow, está canalizando. Não creio que todos estejamos nos tornando canais para podermos realizar seminários, pendurar um cartaz na porta e passar da consulta. Acredito sinceramente que o propósito mais elevado da canalização é nos fazer lembrar de nossas habilidades interiores, de saber curar e despertá-las em nós, de modo que fiquemos de novo concisos e familiarizados com muitas realidades das quais participamos. Há 15 anos Alain não ousaria dizer que era um ser espiritual em uma trajetória espiritual. Atualmente as pessoas estão começando a lembrar de sua existência espiritual e falar sobre o assunto. Os instrumentos que se pode usar como meio de reavivar na memória as habilidades interiores estão disponíveis por toda parte. A lista de instrumentos disponíveis é interminável: cristais, astrologia, canalização, trabalho com sons, etc. Contudo, esses instrumentos são apenas instrumentos. Em um momento qualquer somos desafiados a nos libertar deles, por mais úteis que sejam, a assumir plena responsabilidade pela criação de nossas próprias vidas. William sempre fala que o indivíduo deve se tornar ainda mais inclusive, explica Alain. Felizmente a tendência é para uma maior abertura, todos descobrirão o seu caminho, e é por este motivo que há tantos canais. Tenho a firme convicção de que não é preciso ir a uma sessão de canalização, nem meditar, nem ler um livro, nem se integrar a coisa alguma. Ninguém deixará esta vida sem tirar dela tudo que necessita, de um jeito ou de outro. Entretanto, realmente provocamos o processo revolucionário ao dizermos que estamos assumindo a responsabilidade pelo nosso crescimento. Há muitos meios de fazê-lo, e trabalhar com o canal é apenas um deles. Quais os clientes que parecem se beneficiar mais com o William? Perguntei. Os melhores clientes são os que dizem que o William não lhes conta nada que já não saibam, mas que confirmam suas impressões. Outros esperam que o William possa lhes dizer o que fazer ou como resolver seus problemas. O William não vai interferir na vida de ninguém, nem tirar o seu direito de opção. Cada um deve avaliar o que o William fala. Se nos sentimos em consonância com isso, então sabemos que é certo. Se não estamos certos de nada, o melhor é ficar em compasso e de espera. É preciso aprender e ter discernimento. Em sua opinião, qual é o propósito ou o impacto da canalização a longo prazo da gay? Na época atual, temos a oportunidade inédita e as energias de apoio para nos reconectar com o Espírito, como não acontece há séculos. Talvez há 2 milênios. Acho que esta forma chamada canalização vai desaparecer quando cada um de nós se reconectar com a nossa fonte. Nunca foi nosso destino interpretar a realidade e obter informações de fontes externas. Isto inclui os canais psíquicos. Em vez disso, fomos destinados a confiar nas nossas habilidades interiores. O conhecimento interior, os sinais, os sonhos, a interpretação do espírito, da natureza,
em todas as coisas, assim chamada percepção psíquica, que era o nosso estado natural. Acho que o motivo para tantos de nós relembrarem vidas na Atlântida e acreditarem que muitos atlanteus estão reencarnados é que estamos experimentando a quase perigosa divisão entre a mente, o intelecto e o coração. Temos a chance de unir mente e coração e evitar a separação que causou a destruição daquela civilização. Aqueles que veneram a tecnologia e perderam contato com o sagrado, aqui expresso em termos gerais, nos impelem aquelas sombrias previsões que muitos tomam como assunto encerrado. Todo o meu material canalizado exige este equilíbrio entre a mente e o coração, e o que o William define como autoconfiança interior. Se acreditamos em karma, que muitos de nós que já foram atlanteus estão reencarnados, então precisamos compreender que está na hora de eliminar as causas que destruíram aquela civilização, porque as mesmas condições estão presentes no planeta, só que desta vez podemos reescrever o final em um nível mais pessoal. O que o William faz por você e sua vida, Pertei? A dádiva preciosa que a canalização trouxe à minha vida é uma compaixão vivida. Representou um enorme progresso abandonar uma vida egocêntrica no show business para ser canal e professor espiritual. Sinto-me abençoado em compartilhar e talvez contribuir para as vidas dos meus alunos e clientes. Aprendi grandes lições sobre intimidade, respeito, discrição e confiança. Talvez tenha me tornado ainda mais afetuosa. O objetivo da minha canalização é apoiar o processo do indivíduo. Não faço isto para ganhar dinheiro, amantes ou atenção. A canalização é a forma que vai desaparecer, porque é uma forma para os tempos atuais, serve para nos ajudar a despertar, a redespertar e lembrar das habilidades interiores que sempre tivemos, mas permitimos que permanecessem adormecidas. Esta sempre foi a meta de William e a minha quando o deixo falar através de mim. Tenho uma profunda dívida de gratidão com todas as pessoas que me procuram para ler cartas, dar aulas ou realizar seminários. As dádivas que me ofertaram são imensuráveis, e ao compartilhar minha história, quero expressar publicamente minha gratidão a tais pessoas. Ser um canal não me torna melhor ou diferente de quem não o é. Pago os meses de impostos, ainda tenho de equacionar os meus próprios grilos e manter o caminho de acesso desobstruído. Acrescentei com uma risada: não há nada como uma nevasca da Nova Inglaterra para nos trazer de volta à realidade física da Terra. Ele Maddox, vivência de canalização com guias espirituais.